Nossa atividade hoje, que a nossa Margareta aí, a sargenta da sala. A escala tá certa, Margarete? Vladimir. Área dos médios, Vladimir. Tá. Só não sei se é... Ronaldo. O Evangelho, você. Isso. A vibração espaço coletivo, Carla. Prece final, Beatriz. E a nós, todos nós. Tá tudo correto? Correto. Eu não sei se a Beatriz vai conseguir fazer a prece final. Ela falou que ela estava sem áudio, parece. Ela já consertou. Já consertou, então tá jóia. Ela estava. Se ela não conseguir, alguém põe no lugar dela. Tá. Bem? Tá bom. Eu acho que eu vou conseguir hoje. Ai, que bom, Bia. Então, Obrigada, Margarete. Imagina, Flor. Tudo bem, Vladimir? Vamos? Vamos ler a Seara dos Médios? Sim, pode começar já? Pode ler. Bom, então vamos lá. Dando início à nossa aula, fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o 35, Caridade e Tolerância. Milhares de criaturas esperavam-no coroado de louros numa carruagem de glória. Ele, o grande renovador, deveria surgir numa apoteose de exaltação individual. O trono dourado, o cetro imponente, o laurel dos triunfeiros, dos triunfadores, a túnica solar, os olhos injetados de orgulho, o verbo supremo, a exibição de riquezas, os espetáculos de poder, a escolta angélica, as sentenças inapeláveis. Jesus, porém, caminha entre os homens a maneira de servidor julgar, de vilarejo em vilarejo. Veste-se conforme as usanças do que o cercam. Apostoliza em lares e barcos emprestados. Ouve atenciosamente mulheres consideradas desprezíveis. Atende a homens conhecidos por malfeitores. Serve-se à mesa de pessoas classificadas como indignas. Abraça crianças desamparadas. Socorre doentes anônimos. Acolhe a todos por amigos, a ponto de aceitar como discípulo aquele que desertaria, dominado pela ambição. Recebe remoques e injúrias de quantos lhe exigem sinais do Espírito. E parte do mundo, banido entre ladrões, sob violência e sarcasmo, no entanto, em circunstância alguma, condena ou amaldiçoa, mas suporta e ajuda sempre, respeitando nos seus ofensores, filhos de Deus, que o tempo renovará. Também na doutrina espírita, indene e de todo cárcere dogmático, a indignação campeia livremente. Cristianismo redivivo, qual acontecia na época da presença direta do Senhor, junto dela houve examieiam, de mistura com os corações generosos que amam e auxiliam, as antigas legiões dos desesperados, dos escarnecedores, dos indecisos, dos investigadores costumazes, dos inquisidores da opinião, dos perseguidores gratuitos, dos gênios estéreis, dos céticos frios e dos ignorantes sequiosos de privilégios, por doentes da alma. Entretanto, Jesus, que foi embaixador divino, para manter-se ligado à esfera superior, exerceu a caridade e a tolerância em todos os graus, como fugir delas nós, espíritos endividados perante a lei, necessitados do perdão e do amparo um dos outros. É por isso que em nossas atividades precisamos todos de obrigação cumprida e atitude exata, humildade vigilante e fé operosa, com a caridade e a tolerância infatigáveis para com todos, sem desprezar a ninguém.
Muito bem, quer comentar, Vladimir? Se Jesus, sendo ele quem foi, sempre foi caridoso dessa maneira aí, quem somos nós para querer olhar de outra forma, né? Você viu que ele fala muito de intolerância, né? Exatamente. Por que a gente usa a tolerância em apenas pensar em aceitar algo ou alguém? Essa tolerância que ele nos fala não é uma virtude muito mais ampla do que nós pensamos? Também não é uma caridade? Mas geralmente a gente só tolera quando a gente se satisfaz com a resposta, né? Então, mas se nós somos tolerantes, compreensivos, o que a tolerância nos possibilita? A tolerância não nos possibilita a gente colocar em prática as outras nossas virtudes, fortalecer as virtudes que nós ainda estamos meio enfraquecidos, paciência, compreensão, amor. Ela também não é caridade, tolerância, não é caridade. Com certeza. Unidade, né? Faz parte. E, logicamente, essa tolerância é respeitar todos, né? Seja qual campo for, político, crença, aonde for, nós temos que aceitar a opinião da pessoa e compreendê-la. Mesmo que a gente não concorde com a pessoa, nós poderíamos conversar, trocar informações, e cada um peneira aquilo que acha interessante para eles. Então, nós poderemos, sim, nessa compreensão, nessa tolerância, ajudar aqueles irmãos ainda que não compreendem a verdade que Jesus quer nos trazer, que é a verdade de caminhar junto, um ajudando ao outro e nos tornando pessoas cada vez mais amorosas. Então, logicamente, que quando nós somos tolerantes, nós não estamos perdendo nada. Na verdade, nós estamos ganhando e ganhando muito, porque nós vamos saber conviver com as pessoas de diferentes pensamentos, de diferentes religiões, de diferentes formas de pensar, de uma forma bem melhor, né? Nós vamos conviver bem mais tranquilo com todos. Não é isso? Aceitando elas como são, né? E aceitando elas como são. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre a tolerância? Tá de bom tamanho? Podemos ir para a nossa prece inicial? Então, vamos lá. Ronaldo? Ronaldo Entendeu? não tá? Prece inicial. Oi? A Eu prece não vi o Ronaldo aqui. É o Ronaldo, ele não tá? Eu não tô vendo ele, não. Ô, Marca. Eu vi ele ingressando. Deixa eu ver se E ele agora? Outra pessoa pode fazer? Ele tá aqui, sim. Não Ele tá aqui tá, eu vi embaixo? ele entrando. Ele tá aqui. Tá aqui, sim. Ronaldo. Ronaldo? Ah, ele tá aqui. Aí, Ronaldo, vamos fazer a prece inicial? Acho que ele tá com algum problema no áudio dele. Porque não tá desabilitado. Não. Então alguém faz no lugar dele aí. Pode ser? Quem quer fazer a prece inicial? A Dalvinha pediu para fazer. Vamos fazer. Vamos lá, Sabia? então. Vamos, então, fechar os olhos, acalmar os nossos corações, pedir aos mensageiros amigos que estejam conosco durante todos os nossos estudos, durante todo o momento que estivermos refletindo, estudando, para que cada um absorva o melhor de si, para que cada um possa compreender melhor a situação em que estamos passando nesse momento,
para que cada um olhe dentro de si, reflita e possa tirar proveito diante de tudo que nós estamos estudando e aprendendo. Achar conforto, a paz interior, para que convivamos melhor com as nossas famílias, no interior dos nossos lares, para que nossos irmãos, nossos tarefeiros, todos possam refletir e participar dos grupos de estudo, procurando entender melhor a situação viver. Que os nossos estudos hoje sejam positivos e que todos absorvam melhor. Que assim seja. Seja. Bom, podemos ir para a nossa aula hoje? Vamos? Sim. Vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje é isso aí, ó, o papel dos médios nas comunicações mediúnicas, manifestações mediúnicas anímicas, né? É que, na verdade, né, eles nos falam mais propriamente da nossa postura no nosso trabalho mediúnico. Mas essa postura que nós temos que ter em nossa vida não se limita somente aos trabalhos mediúnicos. Porque muitas vezes nós, em nossa casa, onde nós nos dirigimos, ouvimos o Evangelho, trabalhamos trabalhos mediúnicos, nós temos uma postura sempre agradável, não temos? Nós temos uma postura realmente como um anjo, né? Entre aspas, né? Porque nós estamos num ambiente onde todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo acredita na mesma situação. Então, na verdade, que os trabalhos mediúnicos nós também precisamos ser dessa forma, né? Nós temos que ter a tolerância em trabalho mediúnico, nós temos que ser compreensível com as situações que estão acontecendo, tanto para os encarnados como para os desencarnados. Nós não temos que ter nenhum tipo de preconceito conforme as comunicações que surgem em nossas reuniões. Então, logicamente, que se a gente age dessa forma num trabalho mediúnico, nós temos que agir da mesma forma no nosso dia a dia. Vocês concordam com isso? Porque nós não somos médium de 2 horas, nós somos médium 24 horas por dia. Então, logicamente, quando nós estamos fazendo nossa atividade fora, os amigos espirituais estão nos acompanhando, estão nos observando, estão vendo como que nós estamos nos comportando em nossa luta diária. Então, na verdade, esse comportamento que nós temos de anjo na nossa casa, nós temos que mantê-lo. O que muitas vezes acontece quando nós acabamos de fazer a nossa função, entre aspas, nas casas, ao sair na rua, aparentemente o anjo fica de lado e surge o comportamento muitas vezes intolerante, muitas vezes incompreensivo, muitas vezes preconceito. Mesmo quando nós estamos na rua e mantemos aquela aparência agradável, ao chegar em nosso lar, nós nos comportamos de forma diferente. Nós somos intolerantes com aqueles que convivem conosco, de alguma forma pensam de alguma forma diferente de nós. Então, na verdade, o trabalho nosso constante é para que o papel do médico, não somente nas comunicações mediúnicas, seja eficiente, seja de bom grado no nosso dia a dia, para que haja sempre uma harmonia aonde nós estivermos e aqueles que estejam nos observando, é que nós estamos batalhando, né, para nos tornar pessoas cada vez melhores. Vocês concordam com isso? Alguém quer falar alguma coisa? Então, muito bem. Então, vamos continuar. Esse aqui é uma homenagem ao nosso irmão Chico Xavier, né?
Ontem, ele fez, seria a data do aniversário dele. Desencarnou em 30/6, já faz um bom tempinho que ele desencarnou, certo? 36 de 2012. Ele é um exemplo para nós como que o médium deve se comportar perante a vida, né? Então, na verdade, ele foi o exemplo da caridade, do saber, né? Da fé, da confiança e da tolerância. Aí nós temos o nosso irmão Bezerra, e que ele nos afirma, né? É sempre a mediunidade que dará nascimento aos movimentos de paz e guerra, dependendo da sintonia espiritual. Mas, como não devemos pensar em destruição, ocupemos a mediunidade traçada por Kardec e ampliada pelos espíritos superiores, para que possamos fazer nascer dentro de nós mesmos, porque essa paz com a mão do tempo e a vontade irá avançar e atingir a Terra e a todas as criaturas. Então, como ele diz aí, depende da sintonia espiritual. Depende da nossa sintonia, do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. Se a gente pensa sempre de uma forma negativa, nós estamos contribuindo com a destruição de nós mesmos. Mas se nós pensamos sempre de forma positiva, de forma amorosa, nós estamos criando uma sintonia espiritual elevada. Nós vamos chegar a ter contato com os irmãos mais evoluídos. E ele continua. Na tarefa mediúnica, é essencial que exista uma afinação entre os participantes. Com isso, ele quer dizer que no trabalho mediúnico, o grupo mediúnico, tem que ter, sim, a simpatia, tem que ter a admiração, tem que ter, sim, o amor entre as pessoas. Nós não poderemos ter uma reunião mediúnica com pessoas antipáticas. Há um tempo de trabalho para que essas tias se quebrem, se tornem simpáticas umas às outras. Mas se não houver essa quebra de antipatia, tem que ser tomada uma posição de, infelizmente, se afastar o participante. Porque quando há antipatia entre uma outra pessoa, há sempre pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos prejudicam o trabalho mediúnico. Então, é importante a condição individual, visto que a qualidade dos trabalhos de intercâmbio depende fundamentalmente da participação consciente e responsável de cada um. Querem acrescentar alguma coisa sobre essa mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes? Está tudo em paz? Bom, qual é o papel do médium nas comunicações mediúnicas, além do que nós falamos? Alguém poderia falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada, não? Eu acho que ele tem que... Não pode simplesmente ficar assim, fazendo tudo que o espírito, no caso, ele tem que disciplinar o espírito, no caso, tá? Pode ficar gritando, enfim, ele tem que ver o que ele pode passar ou não, eu acho. Vamos ver se você entendeu. Você falou que tem que disciplinar o espírito. Como assim? Como você disciplina o espírito? Oi? Janete? Oi? Você disse que tem que disciplinar o espírito. Disciplina o espírito. Vamos supor, vamos dizer que eu vou dar uma comunicação e o espírito que vem vai berrar, vai falar palavrão. Eu não posso estar transmitindo essas coisas dele na mesa mediúnica. Na minha opinião, eu tenho que não posso simplesmente estar falando tudo o que ele está falando. Eu tenho que filtrar as coisas que eu vou passar. Tá? Senão, eu tenho que me controlar, vai? Né? Não é... Acho que eu coloquei errado. O médium tem que se controlar. Sim.
Mediar, né? Eu acho que... É. Eu acho que... quer falar, Marisa? Não, eu ia falar só mediar, não é controlar, é mediar o que vem e o que é conveniente ou não de estar se falando, né? Então tem que ter esse filtro. Pronto. Desculpa. Eu acho que para isso também é importante o estudo, né? Que você esteja sempre estudando, sempre buscando informações, para que você, nesse momento, né, que a Janete comentou, você possa saber como conduzir e que você não vai fazer só o que ele quer, se deixar enganar, que você vai fazer um papel de intermediação. Tudo aí está tudo coerente, né? Radal. Quem está falando? Eu, Vladimir. Fala. Escuta, mas que não, eu concordo com a Janete filtrar, como já nós debatemos também já em sala de aula isso aí, né? O médium ele tem que filtrar, né, o que o espírito está falando. Mas também não corre o risco do médium ele omitir alguma frase do espírito está falando, certo? Sendo que essa frase que o médium está omitindo seria essencial para determinada ocasião? Não sei se você soube explicar, explanar para você a minha dúvida. O médium não pode emitir palavras, né? O que ele tem que fazer é controlar os palavrões, o excesso de força, né? Os burros na mesa, o xingamento, essas coisas. Ah, tá. Então tá. Além das palavras, ele tem que deixar fluir, porque se ele interferir muito, vou dizer, na comunicação de irmãos mais elevados, se ele interferir muito na comunicação, vai ser uma comunicação realmente bem anímica, né? Quer dizer, não vai ser mais do espírito. Vai ser da própria pessoa que está interferindo demais na comunicação, vai ser a gosto dele, e não a gosto do espírito. Agora, o irmão necessitado, logicamente, o médium tem que ter o controle de ele não se exceder em palavras grosseiras, em xingamento, em murros. Mas também tem que permitir ele deixar falar o que ele está sentindo, né? Não ser apenas um robozinho, mas sentir a emoção, sentir o sentimento, a dor, o sofrimento e a forma que eles falam. Porque, vamos dizer assim, eu estou recebendo uma mensagem, mas o espírito, devido a uma vida que teve na matéria, sem estudo, sem preparo, ele fala de uma forma diferente, forma errada para nós. Aí eu, mentalmente, eu corrijo e vou passando as palavras corretas e corrigindo a ele. Vocês, no lugar dele, vocês gostariam que eu estivesse corrigindo automaticamente? Vocês se sentiriam bem? A pessoa está te corrigindo, assim, tudo que você fala, ela está te corrigindo? Sentiria mal, né? Sentiria mal. Exatamente acontece com os espíritos necessitados. Se nós estamos mudando a forma dele falar, nós estamos desrespeitando a eles. E, logicamente, que eles vão realmente, em vez de serem ajudados, eles vão ficar mais entristecidos, talvez mais com medo dessas situações. Então, nós devemos respeitar todos os irmãos que se aproximam de nós para passar as suas mensagens. Bem, Dave? Sim. Bom, nós sabemos que a comunicação é a principal, ou seja, no universo, né? Você encarnar da alma ou desencarnar do espírito. Logicamente que aqui nós temos a fala, né? Mas no mundo espiritual existe a forma de comunicação através dos pensamentos, né? Mas, dependendo da situação do irmão espiritual que está no mundo espiritual, ele é tão material que nem nós. Então, é necessário também a articulação da fala normal, que nem nós estamos falando. Então, na comunicação mediúnica, a gente tem que ter o bom senso de saber ouvir e comunicar com respeito, e humildade e amor. Nós nunca devemos impor
nada aos irmãos que estão ali se comunicando, nem querendo dar uma lição de moral naquele irmão que porventura tenha feito alguma coisa de errado. Eles ficam à vontade, porque hoje nós temos mais tempo, a nossa hora não é tão comprida, então nós temos mais tempo de debater as coisas. Tudo bem? Então, é muito importante que o médium se aplique em melhorar a si próprio, ampliando as percepções, iluminando-se a cada hora nas dúvidas que enfrentar na pauta do cotidiano. O desenvolvimento da faculdade, marcha ladeando o desenvolvimento do médium. Quanto melhor o indivíduo, maior a sua fulgência no bem. Aprimora seu ser humano para que ele amplie a exposição da sensibilidade mediúnica. Quer dizer, nós sabemos que nós temos que nos conhecer, nós temos que nos aprimorar nós mesmos. Quanto mais a gente se aprimora intelectualmente, maior facilidade vamos ter as comunicações, né? Porque se nós somos muito limitados, um irmão que nem o Bezerra de Menezes, não vai ter como passar a mensagem para nós. Ou então vai ser uma mensagem bem aquém daquilo que ele gostaria de falar, né? Então, quanto mais a gente trabalha, quanto melhor a gente, ser humano a gente se torna, mais a nossa mediunidade vai se ampliar. Porque a mediunidade tem a questão orgânica, mas a mediunidade é espiritual. É uma conquista nossa do Espírito. Tudo bem até aí? Então, todo mundo muito quieto. Como também o papel do médium nas comunicações seria o quê? O que o médium tem que fazer ali na comunicação? Ele está ali no trabalho mediúnico, está ali concentrado. O que ele tem que ser para que as comunicações realmente funcionem? Eles têm que ficar dormindo, ou eles têm que ficar pensando em outras coisas? O que acontece com ele? Tem que estar concentrado no que está acontecendo, né? Ali na hora, né? Tá com a cabeça ali, deixar o que é de fora para fora, viver aquele momento ali dentro de tudo aquilo que está acontecendo, né? Deixar os probleminhas todos de lado, lá de fora do centro. Isso faz parte. É sempre ativo. Nós temos que estar presentes. Seja médio de consciência ou mecânico. É do médio que depende toda a transmissão e é só por isso. Os médios são o intérprete incumbido de transmitir aos homens e dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem no espírito para se expressar aos homens de maneira inteligível. Isso está no Evangelho do Espiritismo, capítulo 28, item 9. Então, eles nos usam como intérpretes, né? Nós estamos transmitindo a informação que eles estão nos passando. Então, eles servem de nós, para que isso possa ser proporcionado a lições que eles estão nos passando. Lições aqui, tanto pode ter dos nossos irmãos mais elevados, como também dos irmãos que estão ali para serem amparados e ajudados. Porque conforme eles vão relatando a sua vivência, que eles tiveram na Terra, as suas dificuldades, as suas dores, nós também vamos aprendendo nessa situação. Então, nós, logicamente, o médium difere essencialmente conforme os casos. De acordo com as observações que devem ser feitas. Quer dizer, dependendo do médium, né, ele vai recebendo todo aquilo que o espírito está passando, seja dor, seja tristeza, vontade de chorar. Então, a gente vai recebendo tudo isso. E a gente também pode transmitir isso. Nós falamos que nós não somos robô, né? Nós não somos indiferentes ao sentimento dos irmãos que ali estão presentes. Então, quando eles vêm dar passividade através do médium, o médium também exterioriza todo esse sentimento que eles estão nos passando.
Se ele está com medo, se está com dor, se está de uma forma assim, perturbado, sem saber o que está acontecendo, isso vem a nós. Então, nós recebemos e somos os primeiros, o médico é o primeiro enfermeiro, assim, com amor, com carinho, com todo respeito. Isso vocês encontram no Invisível, Leão Denis, capítulo 20. E aí, tudo bem, pessoal? Vocês estão muito quietos hoje. Ô, Radal, posso fazer uma pergunta? Deve. Boa tarde, Maria. Boa noite, Radal. Radal, é o seguinte, o médium, ele, numa reunião mediúnica, se todo mundo não estiver na mesma sintonia, um espírito doente, ele pode chegar em quem for mais fraco da reunião? Como assim você quer dizer com alguém mais fraco da reunião? Como assim? Não sei, não tem uma pessoa que consegue se equilibrar melhor que a outra numa reunião mediúnica ou não? Todo mundo é igual? Logicamente, todo mundo que trabalha mediúnico são iguais, né? Logicamente, tem diferença uma ou outra. Mas, no caso que você está falando aí, a espiritualidade está ali presente. Então, se ele está percebendo que aquela pessoa está um pouquinho fragilizada, ele não vai permitir que o espírito se aproxime dela para dar facilidade. Ele vai levar para outro médico que tenha condições para fazer isso. Entendeu? Então, se for assim, tiver eu e você, no caso, você entende muito bem do espiritismo, sobre a mediunidade, eu não entendo. Então, um espírito doente não vai chegar até mim, né? Não, mas aí, como diz, tudo passa pelo nosso sistema de pensamentos e sentimentos. Nós estamos numa rede de energia. Então, se nós emitirmos sentimentos de doença, de tristeza, de medo, nós temos que sintonizar com esses irmãos da mesma forma. Por isso que nós temos que trabalhar nos sentimentos, nos pensamentos. Por isso que nós temos que cada vez mais fortalecer nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que a gente tenha uma linha onde a gente se comunique com os espíritos mais evoluídos, mais fortes, como você mesmo disse. Não há médium mais fraco. Há médium, talvez, vamos dizer assim, mais preparado ou mesmo preparado. Isso, com o tempo, com as experiências, esse médico que é menos preparado, com os estudos, tudo, ele vai se tornando mais preparado e, como diz você na sua língua aí, ele vai se tornando mais forte. Não há médico mais forte, mais fraco. Todos somos iguais. Deu para entender? Deu sim, obrigada. O papel do médium é também nós estivemos lá no mundo espiritual e nós aceitamos vir para cá, na matéria, para trabalhar como médico, né? Então, o que nós assumimos lá no mundo espiritual? O papel do médium é também Alguém poderia falar alguma coisa? Contrato? É um compromisso? Exatamente. Compromisso. Exatamente. Um compromisso com os amigos espirituais. Nós assumimos esse compromisso com eles e conosco mesmo, né? Então, nós temos que respeitar esse compromisso e trabalhar com ele. Então, logicamente, que com esse compromisso que nós temos, nós iremos facilitar a aproximação da entidade da capacidade mental e do controle emocional. Porque nós estamos praticando a caridade. Nós estamos sendo compreensivos, tolerantes e permitindo esse irmão que se aproxima de nós, por pior que ele possa por situações que ele passou na Terra e cometeu inúmeras situações não agradáveis a nós. Então, nós temos que facilitar
essa situação, sem medo, sem preconceito, sem nada. Nós estamos agindo com caridade. Alguém falou alguma coisa? Nós devemos confiar na proteção da equipe espiritual, da equipe de encarnados. É a fé, é a confiança, é o saber das pessoas que estão ali encarnadas, trabalhando conosco. Eles estão procurando fazer o melhor que eles podem no momento. Eles estão dando tudo aquilo que eles têm em benefício dos irmãos espirituais. É confiar na equipe espiritual que ali está presente. Porque eles confiam em nós. E nós confiamos nele que eles estão nos protegendo, estão nos fortalecendo com o nosso órgão, caso haja necessidade. Né? Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? E, logicamente, que aí entra a disciplina, assiduidade e pontualidade. Pois assim, a espiritualidade constante. Se a nossa reunião está marcada para 7h30, os amigos espirituais estão presentes. E se a nossa reunião está marcada para as 21h, eles começam a deixar a reunião. Porque eles têm outros compromissos que eles têm que fazer. Né? Então, nós temos que ser disciplinados. Nós assumimos o compromisso de estar numa reunião mediúnica ou outra reunião qualquer, nós temos que ser possível. Temos que respeitar a pontualidade. Nós, brasileiros, né, infelizmente, nós marcamos 7h e achamos que 8h é a mesma coisa que 7h. Ah, é 7h, eu aparecendo lá 7h15, 7h30, 15 para as 8, tá bom. Não. Né? Nós temos que respeitar, sim, os horários e estar presente, se for possível, né? Dentro da nossa possibilidade, 15, 20 minutos antes do horário previsto. Tá tudo bem até aí, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Eles estão muito quietos. Bom. A aula está fácil hoje, Radal. Hã? A aula está fácil hoje. Vocês têm alguma dúvida nessa parte do papel do médico? Vocês querem comentar alguma coisa? Márcia, Clodoaldo, Luciano, vocês precisam participar. Está tudo sumido. Eu cheguei agora de novo. Tinha caído. Bom, manifestação mediúnica e anímicas. A gente ouve muitas coisas sobre o anímico, né? Muitas pessoas confundem com mistificação. Né? Então, sempre entra aquela situação da pessoa que está compartilhando conosco o trabalho mediúnico e alguém dá uma comunicação, uma coisa, aí já vem aquela ideia de que é da própria pessoa, que ela está sendo anímica. E que ela está agindo, de certa forma, antes de uma fé. Vocês concordam com isso? Vocês acham que anímicas... Tá cortando bastante, viu? Oi, Vladimir. Não, desculpa aí, meu microfone estava ligado. O meu está cortando bastante. Está cortando muito a sua fala, a sua comunicação. Rodal, pede para o pessoal, e se todo mundo desligar o microfone, que nem fez da outra semana? Me parece que funcionou melhor dessa vez, desse jeito. Só acionar o microfone quando alguém for falar. Joia. Me escutaram, pessoal? Sim. Sim. Bom, falando mais uma vez, vocês têm alguma questão que ficou em dúvida sobre o papel do médico? Ou está coerente com o que a gente vem estudando durante todos os anos, desde o primeiro, segundo, terceiro, e chegando agora ao 4º ano? Está coerente? Vocês têm alguma dúvida?
Vocês querem acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu gostaria de acrescentar, Radal. Na verdade, que desde o primeiro dia de aula que, pelo menos, eu pude presenciar aí, desde o primeiro ano e até agora, com você falando, aquelas frases que o Emmanuel uma vez falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Sim. Sempre temos que ter a disciplina. Chegar na reunião no horário, sermos responsáveis por aquilo que a gente propôs a fazer. Se não tiver condição, não faça, né? Se tiver condição, faça, mas seja... esteja para aquilo, né? Não esteja a par, né? Não esteja part-time, né? Metade não tá, metade tá. Então, tem que ser bem focado no negócio, né? Sim, sem dúvida. A pessoa que está se colocando à disposição de trabalhar em trabalho mediúnico ou a função na casa mediúnica, na casa espiritual, tem que ter a disciplina, assim, de horário, de estar sempre comparecendo. E, logicamente, quando ele está ali no trabalho, na reunião, ele tem que estar ali. Ele tem que deixar as questões do dia a dia um pouco de fora. Ele não pode estar ali na reunião pensando no que está acontecendo na casa dele, pensando no trabalho, pensando em outras atividades. O foco dele, nesse momento, é servir aos que estão ali precisando de ajuda. Da mesma forma que se faz aí no dia a dia com os encarnados. O foco ali é estar disponível, servir aos irmãos que estão ali necessitando de carinho, de amor, de respeito e também de um abraço fraterno bem gostoso. Tudo bem? Ok. Tudo bem. O que nós estamos falando, né? A passividade anímica pode ser considerada falsa? São naturais ou não? O que vocês acham? Um por vez. Pode ser considerada falsa? A passividade. Outra vez na aula... Uia, Dalva, você está falando? Fala, depois eu falo. Pode falar, Mar. Na aula, outra vez, quando a gente perguntou, né, que falava, a gente achava que era a gente que estava falando até mais do que outra pessoa, pelo que eu entendi que você explicou, que no começo a gente acaba colocando mais coisa nossa, né, do que realmente o que está vindo, mas que é para falar porque realmente tem alguma coisa junto com a gente que está falando. E aos poucos a gente ia descobrindo o que era nosso de verdade e o que era da outra pessoa que estava ali com a gente tentando transmitir alguma coisa, né? A pessoa que eu falo, o espírito, né? Que estava tentando transmitir, mas que aos poucos a gente ia conseguir separando uma coisa da outra. Pelo menos foi isso que eu entendi. Passo a palavra, Dalva. Não, é só completando o que a Marisa está falando, é que nós fizemos essa pergunta, né, na aula, e eu não creio que possa ser considerado falsidade se você está dentro de um grupo responsável, se você tem um compromisso com aquele trabalho, com aquele grupo. Isso não pode ser considerado uma falsidade, porque jamais acho que você estando dentro de um grupo sério e com responsabilidade vá querer forjar algo dessa forma. Então, isso faz parte do médium. E, aos poucos, vai se desfazendo, né? Vai conseguindo detectar o que é seu e o que é do irmão, do espírito, né? Desencarnado. Essa palavra, na minha opinião, essa palavra falsa, eu acho que é até meio pesado, né? Falar, né? Eu teria mais aí, na minha opinião, né? Seria mais uma coisa forçada. Alguém quer mostrar, eu digo assim, eu quero mostrar para mim mesmo que eu estou tendo uma mediunidade aqui. Então ele começa a procurar alguma palavra para falar.
Aí já não é anímica, né? Já é comunicação. Aí ela planeja o que ela vai falar, de que forma ela vai falar, né? Aí ela já Então, eu tô falando, ele procurando palavras para falar. Então, mas aí ele está fazendo o quadro da forma que ele quer. Ele não está sendo uma passividade anímica, mas ele está fazendo um tipo assim de mistificação. Ele quer que as pessoas... Exatamente. Então, exatamente. Seria mais uma mistificação. Eu vejo assim, em vez dessa palavra falsa que colocou aí, eu vejo dessa maneira aí. Então, mas às vezes... Aí seria uma falsidade, né, Vladimir? É isso que você está querendo dizer, né? Oi, não entendi, Dalvinha. Se a pessoa forjar algo, daí sim seria uma falsidade, né? Querer se aparecer, né? Isso que você está querendo dizer, né? Isso, exatamente, isso mesmo. Eu não consegui explicar. Mas foi isso aí, sim. Então, mas aí a pessoa ela está querendo se mostrar que ela é melhor que os outros. Ela quer estar forçando uma situação de dar comunicações. Normalmente as pessoas sempre dão mensagem, né? Mensagem trabalhada como se fosse um espírito elevado. Então, na verdade, isso aí não é anímica, isso aí é mistificação, é falsa, né? Ele está usando isso aí para se engrandecer perante as pessoas. Então, ele está agindo de má fé. Então, Oi? Mas assim, a gente está lá num grupo de aprendizado, né? Tem pessoas que estão mais desenvolvidas, estão mais sensíveis a receber uma mensagem ou não. Mas eu acho que se a pessoa forjar, se ela falsear ou se ela forçar, como o Vladimir falou, isso não vai se sustentar. Ela pode fazer isso 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar um momento que, por si só, a coisa vai ficar insustentável. Então, não vai progredir isso aí, né? Na minha opinião, acho que... A tendência é que essa pessoa, ela por si mesma, ela acaba se afastando. Porque ela vai percebendo que as pessoas não estão caindo na dela. Isso. E ela vai acabar se afastando. Na nossa casa já aconteceu isso faz tempo. Eu conhecia a moça de outro lugar, sabia que ela não tinha passividade, não tinha mediunidade ostensiva. E no primeiro ano começou a dar comunicação. Mas passou uma semana, 1 mês, 2 meses, ela se afastou porque ela percebeu que ninguém já estava mais caindo na dela. Né? Eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer, está suscetível, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, principalmente porque a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, mas caso isso seja forçado, seja falseado, não vai sustentar, não vai progredir. Eu acho que por si só isso se exclui do ambiente, do grupo. Exatamente. Opinião, né? Não, isso aí acontece normalmente. A pessoa vai ser excluída naturalmente do grupo. Bom, são fenômenos naturais do psiquismo humano, classificados pela doutrina espírita em 2 categorias básicas, os mediúnicos e anímicos, do grego anima, alma. Os primeiros são intermediados pelos médiums, né? Os mediúnicos, a passividade mediúnicas. O segundo, mais propriamente denominado de emancipação da alma, pela codificação espírita, são produzidas pelo próprio espírito encarnado. Como se dá essas comunicações do próprio irmão encarnado? Por que normalmente acontece essa situação da própria alma do encarnado dar a comunicação? Vocês poderiam dizer alguma coisa? Não sei. E normalmente a alma ou o espírito,
ela tem situações no passado que, nesse momento que ela está encarnada, de alguma forma, traz a ela dificuldades, bloqueios na sua vida. Então, ele faz essa comunicação e ele tem que ser atendido da mesma forma que qualquer outro irmão espiritual que está ali. Porque ele precisa ser amparado, ser ajudado, com muito amor e carinho. E, logicamente, com o tempo, essa situação vai se adaptando. E esse médico vai passando da comunicação mais natural, vamos dizer assim. Aí ele já vai deixar de ser, vamos dizer, mais anímico e mais mediúnico. Então, o anímico, para todos, é normal. E, logicamente, que pode existir também situações de que um espírito só controla o médico e só ele dá a comunicação. Você vai perceber que as comunicações são muito parecidas uma com a outra. Não há comunicação de espírito diferente. Mas também tem que ser trabalhado, ajudado, e com o decorrer do tempo, esse espírito também vai entender a situação e vai permitir que o médico comece também a dar facilidade aos outros irmãos que necessitam. Está entendido? Ficou meio confuso. Adal, sinceramente, eu estou meio confuso ainda na parte dos anímicos. Por gentileza, você poderia repetir, por favor? Oi, quem está falando? Adal, fui eu, Thiago, que falou. Eu fiquei confuso nos anímicos aqui. Eu li com o que você estava falando também, ainda para mim ficou meio que confuso. Será que você poderia repetir, por favor? Bom, vou dizer que eu estou encarnado, certo? Eu estou encarnado. Mas eu tenho um processo em vidas passadas meio complicado. Então, tem alguns bloqueios na minha vida. Então, o meu espírito, ele usa o meu corpo, a condição orgânica, para se manifestar, para ser ajudado também. Da forma que ele vai relatando as situações que passou, porque eu, como encarnado, não estou percebendo que sou eu mesmo que estou falando. Para mim, é um espírito que está falando a situação que ele passou no passado, as dores que ele sentiu, a culpa que ele sente. Então, eu estou manifestando isso aí com a minha alma. E como eu estou manifestando isso aí, eu vou ser ajudado e amparado pelos que estão conversando, me envolvendo com muito amor e carinho. Então, eu vou, com o tempo, entendendo, me fortalecendo e me abrindo. Em vez de ser uma comunicação anímica, eu vou me abrindo para se tornar uma comunicação mediúnica cada vez mais, vamos dizer, mediúnica. Deu para entender como é complicado? Agora ficou mais claro. Obrigado, viu? Ô, Radal. Oi. Eu acredito, não sei, meu pensar, que é para a própria evolução do encarnado e também do espírito daquele encarnado, né? Não é perdido isso. Não, de forma nenhuma. Isso é tudo aprendizado, é toda uma forma de aprendizado para os que estão no grupo e para o próprio encarnado, né? Isso tudo é um ganho que nós temos. Posso fazer um comentário, Radal? Fique à vontade. Às vezes, no inconsciente da pessoa que está em transe, está se preparando, é novo, tem a sensibilidade, tem uma mediunidade, está começando a ser aflorada. Às vezes, nesse transe, logicamente, quando o perispírito se expande, às vezes o próprio médium ele começa a ter acesso aos seus arquivos passados. Uma existência passada. E, às vezes, ele pode fazer essa ponte nele próprio e tá acessando esse arquivo. Aí também é uma parte anímica, né? E exatamente, começa a ter esse arquivo acessado dele próprio, de vidas passadas.
Exatamente, Fernando. Obrigado. Entendeu, Tiago? Sim, ficou mais claro ainda. Ficou mais claro ainda. Bom, o que vocês entendem por fenômeno mediúnico? Já falamos do anímico, né? Que todos nós temos. Não há uma comunicação 100% mediúnica, assim. Sempre tem a parte anímica nossa, sempre vai ter algum... Porque, na verdade, o que é usado nosso arquivos da mente. Então, tudo que o espírito precisa, ele vai achar em nosso arquivo da mente. Senão, ele não consegue passar as mensagens que ele necessita, né? Mas, como dizer, o anímico é de nós mesmos, da nossa alma, que nós estamos passando a comunicação. Agora, o fenômeno mediúnico é de iniciativa do espírito por intermédio do médium. Então, o espírito que está junto ao médico, ele vai ter a iniciativa de passar a situação que ele está passando. Ou narrar o que aconteceu com ele em vidas passadas, né? Ou a última vida que ele esteve internado. Então, esse é o fenômeno mediúnico. Se não houver o espírito, se não tiver espírito nenhum do lado, não vai ter comunicação nenhuma, né? Se haja uma comunicação mediúnica, é necessário que tenha algum espírito junto a nós. Caso contrário, não há comunicações. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Radal. Oi. Radal, então, o médium, ele sempre vai estar presente, só que no anímico, o médium traz a história dele, do próprio espírito. Exatamente. E no mediúnico, ele não vai trazer conteúdo do espírito desse médium, mas ele vai trazer de um outro espírito, por isso que ela acaba sendo mais... ele não traz coisas dele porque ele traz só desse outro espírito, é isso? Exatamente. Então, muitas vezes pode acontecer por isso que nós não devemos forçar muito, porque às vezes o médium está quieto, aí você deve começar a forçar muito, aí, como ele não tem espírito nenhum perto dele, aí ele começa a falar alguma coisa, como se fosse um espírito. Aí não é nem dele e nem do espírito. Ele, como ele está sendo questionado, forçado a falar alguma coisa, ele começa a falar alguma coisa e desenvolve uma história, né? Aí não é nem anímico e nem de verdade. Então, por isso que nós temos que ter cuidado em forçar os médicos. Nós temos que perguntar se pergunta correta, certo? Mas sem falar alguma coisa. Senão ele vai falar qualquer coisa que pode ser na cabeça dele. Deu para entender? Agora, nos dois casos, existe um espírito. No anímico, pode ser o espírito do encarnado. E no mediúnico, pode ser um outro espírito. Sempre vai existir um espírito. O anímico, normalmente, só o anímico, normalmente, é a nossa alma, nosso espírito. Nossa alma. Tá. O mediúnico é o espírito que fala através de nós. Ele usa o nosso corpo como um instrumento para falar as situações que ele está passando. Se não houver o espírito, não há comunicação. Para haver uma comunicação mediúnica, há necessidade de ter um espírito junto a nós, querendo passar uma mensagem. Deu para entender? Sim. Radal, dá um segundinho. Eu até estava entendendo, mas agora me deu nó aqui. Deu nó? É.
Nós podemos ter, por exemplo, todo fenômeno mediúnico, toda comunicação, ela não tem ela tem forçosamente uma parte anímica. Eu entendi isso há um tempo atrás. Né? Porque eu entendi assim que o espírito, quando vem dar alguma comunicação, ele vai acessar os nossos arquivos, até de outras vidas passadas. Sim. Então, em toda comunicação, vai sempre ter alguma coisa Sim, nossa. sempre tem alguma coisa anímica. Mas que essa nossa química nunca interfira na comunicação mediúnica, que seja a mais pura possível. Né? Vamos dizer que o espírito esteja lá só assim: o senhor dá licença para mim? Aí você fala assim, aí você fala, não, o senhor poderia me permitir falar? Você está fazendo a sua parte anímica e está, na verdade, interferindo na comunicação do espírito. Né? O que nós devemos fazer é isso. Nós temos a parte anímica, porque eles acessam o nosso arquivo, mas temos que respeitar e deixar ele falar da forma que ele entende, como ele gosta de falar. Deu para entender? Ah, correto. Deu. Toda comunicação sempre tem a parte anímica. Não existe comunicação sem o fenômeno anímico. Não existe isso. Mesmo nos mecânicos, mesmo o Chico, ele sabia o que estava acontecendo e ele também poderia botar alguma coisa dele. Como diz assim, mãezinha, isso era dele, né? Mãezinha querida. Não era propriamente do espírito, era dele. Então ele botava: mãezinha querida, eu estou bem, estou feliz, né? Tal. Mas às vezes poderia ser que esse espírito não falava isso para a mãe, mãezinha querida. Usava o nome da mãe ou mãe só. Né? Mas ele normalmente botava isso. Isso era dele, e não do espírito. Deu para entender? Sim. Bom, isso aí já se fala muito tanto. Se os fenômenos anímicos são produzidos pelo próprio espírito encarnado, o que deve dizer fenômeno anímico? Já falamos tanto, né? Mas é aí, a capacidade do próprio médico, pois ele também é um espírito. A única diferença entre estar encarnado pois, a potencialidade da própria alma encarnada, com sua bagagem de conhecimentos, habilidade e experiência, podendo provocar fenômenos simples encarnados. Então, é isso aí, a capacidade do médico. Né? Nós somos espíritos, estamos encarnados, e como Kardec nos diz que quando está encarnada a alma, nós somos espíritos. Então, nós temos nossa potencialidade, nós temos nossa bagagem, temos nosso conhecimento, habilidade, crença. Então, nós podemos, sim, provocar essa possibilidade, assim, como fosse um espírito desencarnado. Isso não quer dizer, isso pode acontecer sem o meu próprio conhecimento. Eu acreditando que realmente é um espírito da passagem. Tudo bem? Que é de origem mediúnica ou anímica, na prática mediúnica, você recebendo, o médico está lá, ele está dando passividade, né? Aí você olha para ele e fala assim: isso é anímica, isso não é dele, não. Isso não é do espírito, não, é dele. A gente tem condições de falar isso, a gente tem condições de ter essa facilidade de perceber se é anímica ou não. Há essa facilidade? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, Radal. E por que vocês acham que sim? Por que vocês acreditam que é fácil ver a origem mediúnica, se é anímica ou não? Eu estou lá dando passividade. Vocês têm condições de saber se eu estou fazendo uma passividade anímica ou uma passividade mediúnica?
Eu acho que não. Eu também acho que não. Radal, eu não escondo, certo? Eu não escondi, como já falei com você em sala de aula. Dependendo do que a pessoa está falando lá, eu fico um pé atrás aí. Dependendo do como que ela está falando. Eu fico um pé atrás aí, se é anímico ou não. Bom... Só um segundinho. A gente podia dividir... Eu até entendo o que o Vladimir está falando e concordo com ele. Que essa questão sempre me incomodou. Ela só deixou de incomodar quando a gente usa palavra diferente. Anímico é uma coisa e o charlatão é outra. Se a gente fizer isso, fica mais fácil. Quer dizer, o anímico é uma situação. O que o Vladimir fala, que eu também não acho legal, é aquela pessoa que quer se comunicar e não sente nada e fica fazendo de conta que se comunicou, fica fazendo de conta que recebeu uma mensagem linda e maravilhosa. Né? Então, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu até sempre sofri nesses 3 anos aí, porque eu não aceitava essa questão do anímico. Tá? Mas depois de tanto explicar, eu entendi que a questão do anímico não é uma enganação. É algo que o próprio espírito precisa, porque ele vai acessar os nossos arquivos, sempre tem, alguma coisa tem. Não que a gente esteja interferindo na mensagem do espírito, que é diferente do que o Vladimir coloca. Né? Então, eu acho que se a gente colocar... Eu estou entendendo o anímico dessa forma. Né? Não o anímico de o médium estar fazendo firula, vamos dizer, ou enfeitando aquela mensagem que ele não reflete a realidade, né? Ele fica inventando coisa. São coisas diferentes, né? Acho eu. Aí já cai na mistificação, aí cai na falsidade, certo? Não tem nada de... Então, mas, posso fazer uma pergunta? A Margarete. Fala, Margarete. Olha, essa pergunta é fácil distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica na prática mediúnica. Você está perguntando com relação ao encarnado que está passando lá pela passividade ou aquele médium é mais experiente que está lá para conversar? Qual situação você está falando? Eu estou falando de mim, que estou lá para receber a passividade, ou eu estou me referindo a você, um médium bem mais experiente com relação a isso? Qual é essa pergunta? Qual lado é? É dos dois lados, eu acredito. Oi? Eu acredito que seja dos dois lados. É uma pergunta geral. Eu não sei, no meu ponto de vista. No geral, né? Nós não estamos... Eu acho que é possível, já que você, no início da conversa, Radal, falou que teve uma pessoa lá que você já sabia que ela não tinha aquela capacidade e estava ali fazendo a parte anímica. Eu acredito que quando a pessoa adquire a experiência que você tem, ela consegue distinguir o que é anímico, o que é falso e o que é mediúnico, né? Eu acho que quando a pessoa atinge tem mais experiência, tem mais bagagem, ela distingue, já que você falou que você mesmo encontrou uma pessoa no centro que que estava fazendo isso, né? Sim, isso dá para perceber, sim. Mas o anímico, a gente vai sempre tratar como um espírito. Um espírito o quê? Nesse caso dessa moça, ela estava agindo de má fé. Ela era uma mediúnica, falsidade. Ela só estava querendo se promover, se aparecer. Então, nesse caso, a tendência é que ela seja afastada, ou o dirigente do trabalho, percebendo isso, converse com ela. Se ela continuar da mesma forma, então a melhor forma que tem é afastá-la e orientá-la a passar tratamento, para que ela não prejudique o grupo do trabalho mediúnico. Porque há a diferença, o anímico e a comunicação falsa, aquilo que o médium inventa, aquilo que o médico já tem na cabeça que ele vai falar, da forma ele vai agir. Isso não tem nada a ver com anímico, é falsidade.
Então, se tirar essa parte aí, ficar a parte do anímico e do mediúnico, aí eu acho que não tem como fazer uma distinção. Aí a minha opinião é não. Não é fácil, né? Eu também acredito que não seja fácil. Eu também acho que é difícil distinguir entre uma e outra. Eu acho que é difícil, acho que não. Sim. Não sei como fazer isso. É isso aí. O Radal. Oi. Posso te fazer uma pergunta? Se for ignorante, você releva, por favor. Mas, ó, é assim, ó. O médium que faz a psicografia, ele pode psicografar no anímico? Pode. Está cheio de livro aí que a pessoa escreve como se tivesse recebido de um espírito, mas na verdade é tudo dele. Ele pode fazer isso. Ele tem o conhecimento, ele tem toda a bagagem espiritual das vidas passadas, então ele começa a escrever. Ele pode acreditar que um espírito está ajudando ele. Não necessariamente, nesse caso, a pessoa estaria agindo de má fé. Não. Ele estaria passando, desde que o livro tenha conteúdo bom, que ajude, ele não tem nada de errado. O ruim é essas pessoas que às vezes escrevem livros e realmente é uma barbaridade. Fazem coisas realmente de arrepiar o cabelo, né? Então, esse tipo de livro, esse tipo de pessoas que escrevem essas coisas, ajudado ou não ajudado por espírito, a gente tem que tomar cuidado. Agora, toda mensagem, seja anímica ou seja espiritual, a gente tem que analisar, ver o que essa mensagem traz para nós. Se ela traz coisas boas, vamos aproveitar as coisas boas. Não importa se é anímica. Então, na verdade, as linhas que delimitam o fenômeno mediúnico do anímico são muito tênues, porque bem ensina Kardec em Livros Médicos. E quando o espírito do médium age, pode estar em contato com outros espíritos. E, portanto, o fenômeno anímico pode ter algo mediúnico. Por outro lado, toda manifestação mediúnica tem algo anímico, porque se trata sempre de uma comunicação entre duas inteligências, duas individualidades. E é impossível que o médium anule sua própria bagagem cultural, suas emoções, sua forma de ser, para que os espíritos se manifestem plenamente. Então, é isso aí. É difícil você analisar se a pessoa está dando uma comunicação anímica ou se é uma comunicação mediúnica. Porque ali se mistura tudo. E não há como o espírito entrar no seu corpo e dominar totalmente você. Por mais que você permita que ele use você, você está ali presente, do lado. E se ele começar a falar alguma coisa que não é bom para o grupo, o médium vai interferir. Então, não há, assim, uma manifestação plenamente 100%. Né? Sempre há alguma coisa que a gente está ali olhando, colocando ou tirando. Né? Deu para entender? Eu, Radal, obrigada. Bom, acho que eu já falei. Né? Kardec nos disse que podemos distinguir. O que Kardec nos fala aqui? De que forma a gente pode perceber a situação? Kardec sempre nos falou para usar a razão. Né? Então, o que o Kardec nos fala é pela natureza das comunicações. Ele nos orienta a estudar as circunstâncias e linguagem e distinguirei. Principalmente no estado de sonambulismo ou no estase, que o espírito do médium se manifesta porque então se encontra livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, a resposta não se pode atribuir a eles de modo algum. E por isso que vos digo, estudai e observais. Então, o que vai nos dar bagagem, realmente, para perceber realmente as comunicações, é o nosso constante estudo, o nosso constante aprimoramento, né? E, logicamente,
nem tudo, como ele diz aqui, nem tudo o que é falado, o que é escrito, a gente tem que atribuir ao Espírito. Muitas vezes nós falamos, né? Eu fiz isso, eu falei isso porque foi o Espírito que fez, não fui eu, né? Nem sempre acontece isso. Nós jogamos a culpa. Mas, na verdade, nós somos os responsáveis pelo que acontece na nossa vida, seja de bom ou não. Adão, uma dúvida. No momento das reuniões mediúnicas, se o grupo perceber que existe algum que não esteja coerente, charlatão, tá? Estou usando o nome. O grupo pode falar para ele, olha, você está indo para o caminho errado, o que está acontecendo? Existe alguma tratativa da liderança do grupo naquela reunião mediúnica daquele dia para conduzir a pessoa, para saber se a pessoa está se sentindo bem, se de fato ela sente o que sente, essas coisas? É possível isso? Sim, é possível, né? O grupo todos é um conjunto, então não é um dirigente que vai decidir uma coisa ou outra, tem todo um aparato de diretoria dessas coisas. Quando o grupo percebe que alguma coisa está de errado, vamos dizer, com o médico, por algum motivo, há sim a necessidade de conversar com ele. E às vezes há a necessidade de passar o caso ao responsável, ao coordenador, ao validador, pedir para que esse médium passe na orientação, para que ele esteja colocado em tratamento, né? Para que ele possa assim, se fortalecer, repensar e compreender. Aí, quando ele estiver apto, ou estiver realmente em condições, ele volta ao trabalho mediúnico. Ou, caso contrário, ele continua fazendo outras funções, fazendo evangelho, ou no salão. Assim, sempre há um aparato, sempre há uma forma de conversar com o médico, sem fazer com que ele fique assim, chateado, vidrado, e que acabe se afastando da casa por motivos que o deixaram assim, vou dizer, abalado com a forma que foi falado, com as coisas que ele recebeu. Sempre pode conversar com respeito, com amor, e realmente encaminhar ele para o atendimento fraterno, para que ele possa realmente ser conduzido ao trabalho de fortalecimento. É isso aí, Tiago? Tiago? Oi, bem esclarecido. Bem esclarecido. Tudo bem. Ô, Adal. Oi. Mas pegando um gancho nessa pergunta do Tiago aí, pelo que eu percebi, o Tiago perguntou para você se essa indagação aí, certo? Com esse médium aí, tem que ser durante os trabalhos ou após? Porque eu entendo, porque se for durante os trabalhos, né? Após se for durante os trabalhos, eu já vi como que esse trabalho desse dia aí já foi por água abaixo, porque já quebrou toda a sintonia, né? Mas o que é o aconselhável, então? É durante os trabalhos ou ao término? Não, é após o trabalho. Isso aí é após o trabalho. Durante o trabalho, mas todo mundo em harmonia, com amor, com carinho, e ajudar o melhor que for possível, envolvendo o médico com muito carinho, com muito amor, projetando sobre eles as energias salutares, para que ele se tranquilize, se volte ao normal. Aí depois, sim, no fim do trabalho, depois aí se conversa, se orienta, se pergunta o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa está passando por situação difícil, às vezes na hora está acontecendo coisas difíceis para eles, e às vezes isso é levado para o trabalho mediúnico, né? Então é necessária a conversa, perguntar se está tudo bem, se a gente pode ajudar de alguma forma, tudo isso, né? Nada é falado durante o trabalho, porque realmente eles estruturam tudo, aí o trabalho realmente fica difícil de levantar. É sempre coisa, sempre orientando
com as pessoas que têm condições de fazer isso, né? Tudo bem, Vladimir? Sim, senhor. Obrigado. Ô, Vladimir, só uma coisa. É por isso que é feita a análise. Geralmente tá. é na análise. E outra coisa também, não é muito raro. Geralmente o próprio médico costuma perceber que ele não está bem e ele comenta. São situações raríssimas mesmo, esse tipo de coisa. Tá certo. Apareceu, Nelson? Oi? Tá fazendo janta. Eu apoio a minha cara aqui para fazer a janta. Bom, uns lembretes finais da aula, está correndo. Como nós falamos, o médico funciona como intérprete de pensamento do espírito. Pode ser bom ou pode ser mau intérprete, né? Ele pode realmente passar a mensagem naturalmente, né? Sem interferir em nada. Ou um mau intérprete, ele pode usar dos seus conhecimentos e às vezes distorcer a mensagem, tirar a palavra que ele não gosta, botar outras palavras que ele gosta, alterar a frase. Então ele está sendo um mau intérprete, porque o bom intérprete ele vai passando a mensagem como ele vai recebendo, não vai, a não ser nos casos que haja a palavra assim, realmente pesada, aí ele troca a palavra, mas caso contrário, a mensagem tem que ser natural, sem a interferência do médico. Se ele começar a interferir muito, mudar muito a mensagem que está recebendo, ele está sendo um mau intérprete. É como a gente pegar um comunicado que nós não devemos participar de reuniões, abraçar, se confrontar, e a gente passa essa orientação assim, olha, a orientação é para que a gente fique conversando, pode sim dar um aperto de mão. Então nós estamos passando uma comunicação, estamos interpretando aquela comunicação de uma forma errada e passando a comunicação de uma forma errada. Então, como foi falado, o médico não age como uma máquina, né? Não é um robôzinho. A mensagem passa e vai repetindo. Ele é um ser espiritual. Então, ele tem suas ações, suas reações, conforme ele vai recebendo as comunicações que estão sendo passadas. Então, o espírito médium é intérprete porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação. E porque é necessário essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes. Como é necessário um fio elétrico, hoje em dia já tem celular, essas coisas, né? O fio elétrico aqui ficou no passado, para transmitir uma notícia à distância. E na ponta do fio, uma pessoa inteligente que receba. E a transmita, né? Quer dizer, não adianta nada um doutor sábio, um enorme cabedal de informações, despejar tudo nisso numa pessoa bem simples, com pouco estudo. Quer dizer, ela realmente ela não vai entender quase nada, e o que ela entender, ela vai passar de uma forma totalmente diferente daquilo que ela recebeu, né? Isso está no livro dos médiuns, o item 223. Os também das comunicações não podem ser considerados e até necessários na manifestação do espírito perturbado e na manifestação dos percebedores espirituais, né? Por que vocês acham que pode ser feita a interferência e até necessária nessas manifestações aqui? São espíritos muito perturbados e não os perseguidores espirituais, obsessores, essas coisas. Por que vocês acham que tem que ser feita realmente a interferência? Isso falando do próprio médium, né? Vamos dizer, se o dirigente que está conversando, ele não percebe a situação, então o próprio médium tem condição de interferir na comunicação. Vocês, por que vocês acham isso? Acho que é para ter, para não deixar que ele venha com toda
essa energia, um espírito perturbado, um perseguidor, para que ele não venha com toda essa energia trazendo para a reunião. Então, o médium faz uma interferência ali para que ele possa equilibrar essa energia, né? Também é isso aí. Mas muitas vezes, quando se dá passividade para esse tipo de espírito, a energia deles realmente são muito pesadas. E a médium que sente o ódio, sente a dor. E se a pessoa que estiver conversando não conseguir conversar com esse irmão perturbado, quanto mais demora essa proximidade, mais o médium vai sentindo essa situação de dor, sofrimento. E isso desgasta o médium. Então, o médium, percebendo que a pessoa que está conversando não está, assim, vamos dizer, indo pelo caminho correto, ele próprio pode cortar a manifestação para se preservar. Então, e essa energia também, se ele não interferir, essa energia fica no ambiente também, né? Ela passa para as outras pessoas e fica mais pesado, né? Então, é importante que o médium interfira firme e fraternalmente, a fim de que a reunião não seja desestruturada para que a ordem e a harmonia estejam mantidas. Porque se eles tomarem conta da situação, eles vão começar a fazer o que eles querem. Eles estão manipulando o médico e são muito duros e eles não aceitam qualquer tipo de palavra, não aceitam nada, não aceitam nada, eles vão insistindo, e vai realmente fazendo com que a reunião vai se desarmonizando e vai ficando um ambiente meio pesado e difícil para os médicos, principalmente para os médicos, né, que têm a sensibilidade se manterem em harmonia. E também há casos de manifestações anímicas que podem estar associadas à obsessão ou desarmonia mental, denominada por Allan Kardec como imersão no passado. Então, vamos lá. A prática mediúnica exige cuidado, requisitando da equipe conhecimento e espírito de fraternidade, a fim de auxiliar os médiuns sem persegui-lo, ante o medo do animismo. Por ignorância e desinformação pode ser visto como mistificação. Aqui é que nós falamos, né? Muitas vezes, por nós não conhecermos, por não ter o devido preparo, o devido estudo, então nós normalmente começamos a criticar a pessoa que está dando uma passividade anímica. E, na verdade, achando que ela está mentindo ou falsificando a situação. E que não é verdade, né? Ela está simplesmente dando uma comunicação dela mesma, né? Então, realmente é preciso muito tato e bom entendimento na condição desse assunto, verificando se a interferência anímica do médico não ultrapassa o limite do aceitável, né? Aquela situação de o médico vai 1, 2, vai 3 meses, vai 4 meses, vai 5 meses, e ele está sempre na situação anímica, né? E ele nunca se muda. Aí já está passando do limite do aceitável. Aí tem que ser conversado com ele e ele tem que realmente ser ajudado na melhor forma possível. Então, se ultrapassa até que eduque a faculdade. E a pessoa a pessoa deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos se comunica. Domínios da Mentalidade, capítulo 21. Então, a gente vai sempre conversando, até que essa habilidade seja educada e ela passa de ser tão anímica e passa a ser mais realmente natural. Então, na verdade, a atenção, o carinho, o respeito tem que ser igualzinho a qualquer outro irmão que compareça ao trabalho mediúnico. Acabou. Então é isso aí. O riso, o amor e o prazer merecem revanche. Não é ser mais que perder tempo
de vida. Muito bem, pessoal. Vocês querem comentar alguma coisa? Ou tem alguma coisa que ficou em dúvida? Podem falar o que vocês quiserem. Pode falar o que vocês acham aí. Dê as suas opiniões. Ou está tudo de bom tamanho? Acho que foi muito boa a aula, muito esclarecedora. Então, muito bem. Ninguém quer falar mais nada? Márcia, Cordório, professor. Fala, Márcia. Marlon. Fala. Não quer falar nada. Ô, Radar. Oi. Eu ouvi uma mensagem, aí agora vocês vão analisar se foi anímica ou se eu ouvi mesmo. Eu não psicografei, eu transcrevi. Que horas que eu posso falar? Aí fica difícil para a gente analisar uma situação dessa, né? Eu sei que quando eu escrevia, a minha mão suou, o meu coração disparou. Eu gostaria de falar. Tudo bem. Que hora foi? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o evangelho, vai fazer a vibração, passo coletivo, e depois disso a gente fala. Bem? Tá bom. Então, vamos lá no evangelho. Quem que vai fazer? Ah, Margarete, né? Eu. Posso começar? Pode começar. Então, o evangelho de hoje, que nós vamos estudar, é o capítulo 19, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas, né? A parábola da figueira seca. Então, para que a gente possa compreender os ensinamentos de Jesus nessa parábola da figueira seca, vamos nos reportar à época de Jesus. Por quê? Allan Kardec, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos orienta a levar em conta o meio que Jesus viveu, senão nós corremos o risco de nos equivocarmos sobre o valor de certas expressões ou fatos ocorridos no Evangelho. Então, é necessário considerarmos os costumes e as características daquela época, porque aquele povo, eles usavam de muito simbolismo em suas expressões. Então, assim, eles iam falar da paz, eles utilizavam uma pomba, eles relacionavam o perigo à cobra, né? Então, esse simbolismo, às vezes, acabam nos confundindo na interpretação do Evangelho, principalmente com relação às parábolas. Tem aquela passagem também, né, que Jesus nos diz que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha, né, do que um rico alcançar o reino dos céus. Então, todas essas parábolas eram utilizadas essas simbologias, assim como a figueira, a videira. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, lá tem várias passagens. Eu peguei uma que é Oséias, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: encontrei Israel como cachos de uva no deserto. Vi os vossos pais como os primeiros frutos da figueira. Então, naquela época, era mais fácil os ensinamentos serem gravados por histórias do que por palavras, por pensamentos assim abstratos, né? Então, a parábola da figueira seca diz assim: e ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre,
como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo Jesus, lhe disse, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e 20 a 23. Então, nessa parábola, à primeira vista, Jesus utiliza, digamos assim, de umas palavras duras. Então, como que um ser tão iluminado, que veio trazer o amor, a compreensão, a benevolência, né? Ele veio libertar a humanidade, iria utilizar essas palavras, né? Igual Pedro disse, amaldiçoou a figueira. Nunca mais ninguém comerá o fruto de ti. Então, Jesus, ele usou de uma simbologia, ele usou palavras enérgicas, se referindo à figueira, não é? Então, por quê? Porque ele encontrou uma figueira vistosa, exuberante, uma copa frondosa, lindas folhas, mas não era tempo de figos. Então, segundo os estudiosos, Jesus, essa passagem se deu quando Jesus caminhava a Jerusalém. Então, foi o período de março a abril, antes da celebração da Páscoa, quando as figueiras elas começam a florescer. Porque a figueira, quando ela está fora do seu período produtivo, digamos assim, elas são secas. É uma árvore seca. Então, nessa situação, segundo os registros evangélicos, era uma árvore temporã, ou seja, uma árvore frondosa fora do seu tempo, como hoje existem flores, outras frutas que dão fora do tempo. Então, Jesus, ele sabia que não era época de figos, bem como os discípulos, né? Então, onde entra a simbologia da figueira? A figueira, ela representa o povo de Israel, porque Israel, eles receberam uma missão entre todos os povos muito importante, porque eles receberam os primeiros profetas, com palavras, né, com valores, digamos assim, muito... Eles receberam os profetas de toda a ordem de valores. Eles tinham as leis mosaicas. E esse povo de Israel, eles deveriam levar esse conhecimento a outras pessoas. Mas eles não fizeram isso. Eles se fecharam e não produziram os frutos. Então, esse povo, eles se perderam da essência da religiosidade. Então, a gente, né, nós não devemos usar Deus para o nosso interesse pessoal, né? Então, eles transformaram a sua religiosidade em rituais, sem qualquer mudança, sem qualquer transformação. Então, por isso, vejam bem, essa figueira, representado o povo de Israel, ela tinha exuberância, que eram os recursos, as possibilidades, as oportunidades, que eram as folhas, mas eles não tinham um fruto. Então, olha a importância da doutrina espírita, como ela é indispensável nós colocarmos nesses ensinamentos, porque isso serve para a gente. Isso daí é para cada um de nós, porque a figueira seca, ela é uma advertência do mestre no sentido daqueles que têm o conhecimento, mas que não aplicam. Então, nós conhecemos muitas obras, mas nós não obramos. Então, o que revela o espírito cristão são as suas obras.
Ninguém caminha para um processo de evolução, de libertação, sem contribuir com alguma coisa. Então, a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que revela os seus frutos, não pela exuberância das folhas, ou seja, o exterior. Porque muitas vezes nós nos apresentamos de forma exuberante. Nós mostramos o conhecimento, mas esse conhecimento ele não está alinhado ao processo das obras. Então, do que adianta belas palavras que se perdem ao vento? E o conhecimento em si, ele não evolui o homem, mas sim aqueles que promovem o bem, que promovem o progresso moral. E os frutos são as virtudes, a paz, a benevolência. Então, quando o conhecimento ele fica só no aspecto intelectual, nós ficamos estagnados. Aí vem os processos doloridos, que é a figueira seca. Então, de que adianta o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras? Muitas vezes, nós temos todo esse conhecimento, só que nós nos distanciamos dos valores divinos, das leis divinas. Então, as dores, elas vêm para nos despertar com relação a Deus, ao nosso caminhar. E Jesus também, ele fala aí sobre a fé. É onde entra esses nossos processos doloridos. Porque sem a fé não existe obras. Muitas vezes também nós recebemos todo o conhecimento espiritual, mas isso não nos leva à transformação. Porque nós ainda não estamos efetivamente ligando Deus à nossa vida. Nós ainda somos aprendizes na seara do Cristo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, não é? E a nossa fé, ela só é viva quando ela nos leva à produção dos frutos. Porque viver é frutificar. Então, nós também, porque estamos também no processo de mudança, porque a evolução, a transformação, isso é constante em nossa vida, em nossa jornada. E nós temos, então, o que nós temos feito com o nosso conhecimento, como espírito, como nós temos aplicado tudo isso em nossa vida. E Kardec também, ele estende isso aos médiuns de uma maneira geral, porque eles têm a tarefa também de alimentar os irmãos, de fornecer o alimento espiritual através das mensagens de consolo, de esclarecimento. Será que o médium está frutificando ou buscando uma copa vistosa da árvore? Então, essa é uma reflexão muito importante, porque Jesus já dizia, né, que ele conhece uma árvore pelos bons frutos, né? E, sobretudo, nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando como coletividade, Jesus precisa desses colaboradores fiéis para que eles estejam dispostos a fornecer o alimento espiritual às pessoas, que seria através do quê? De vibrações, de orações, de paciência, de entendimento, né? E através de tudo isso, nós podemos frutificar e ajudá-lo nesse momento. Então, nós conhecemos o Evangelho, então nós já temos as folhas, e cabe a nós frutificá-los. Essa é a mensagem que eu tenho do Evangelho, do entendimento. Muito bem, dona Margarida. Está muito bom. E, na verdade, essa mensagem da figueira seca fala da nossa necessidade, não fala? Fala da nossa necessidade em qualquer lugar, em qualquer situação.
com toda a experiência que nós adquirimos na vida, produzir coisas boas, né? Coisas úteis, coisas belas, coisas que nos elevam para algo melhor, não é isso? Isso nos proporciona a gente superar as nossas limitações que a imperfeições realmente produz. Nos faz ter mais confiança, né, da nossa capacidade, das nossas possibilidades. Como filho de Deus, somos filhos de Deus, somos luz, espíritos, e é para viver eternamente. E, logicamente, que é possível se aperfeiçoar cada vez mais. É possível crescer, evoluir, e não ficar como uma figueira seca, mas sim ter uma figueira vistosa, bonita, forneça os frutos e as sombras para todos os irmãos necessitados. Então, na verdade, essa mensagem da figueira seca é uma mensagem para nós, para a nossa necessidade de estar aqui e buscar evoluir sempre. É isso? Isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Então, tudo bem. Que hora que é mesmo? Nossa, daqui a pouco eu fecho a sala. 9h20. Vibração, Carla? Eu, isso. Fazer a vibração e fazer o passe coletivo. Isso. Então vamos vibrar luz e amor para todo o nosso planeta, para o nosso país, para as pessoas que se encontram reclusas em seus lares, que elas tenham muita paciência e sabedoria para enfrentar esse momento. Vamos vibrar luz e amor pelos profissionais e demais colaboradores que estão no fronte dessa batalha. Vamos vibrar luz e amor pelos pacientes que se encontram em isolamento nos hospitais e que estão sem a presença de seus familiares para ampará-los. A essas pessoas, mentalizemos ainda o auxílio da espiritualidade para confortá-las. Vamos vibrar luz e amor por nós mesmos e pelas pessoas que mais amamos. Envolvidos que estamos pela luz de Jesus e em sintonia com o nosso guia espiritual, elevemos os nossos pensamentos a Deus, tendo a certeza que Ele irá nos conduzir e atender às nossas necessidades. Pedimos para que a espiritualidade, neste instante, possa ministrar o passe coletivo. Que assim seja. Que assim seja. Beijo. bem. Vamos para o prece final? Jesus, obrigado por tudo que me fez hoje, por esse grupo. Obrigado por nos ter sintonizado uns com os outros com o auxílio da tecnologia. Obrigada por não nos desamparar e que mesmo nos momentos mais difíceis o Senhor está sempre presente. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, agora tem a nossa última parte aí de análise ou avaliação, como queiram. Querem falar alguma coisa? A mensagem, eu acho que é a Rose que está com a mensagem lá para ler. Pode falar.
Ela não psicografou uma mensagem, alguma coisa assim do tipo que ela queria ler? É Denise. Ah, Denise. Tá, é que não dá para ver, que é Gálatas 11:7. Ah, posso ler? Fique à vontade. Amados irmãos, gostaria de externar a minha imensa gratidão e amor por todo o trabalho realizado por vocês na Terra. Sei que os dias aí embaixo não estão sendo fáceis. E saibam que nós aqui de cima estamos trabalhando imensamente para que tudo fique bem e em paz. Continuem com os pensamentos elevados que já estão contribuindo e nos ajudando em todos os sentidos. Tudo passará e nada está acontecendo do que já não estava certo e programado. Continuem unidos no amor e na caridade. Ele se identificou como um espírito protetor e amigo. O que vocês acham, pessoal? Querem falar alguma coisa da mensagem? Ninguém quer falar nada? O conteúdo é bonito. Conteúdo bonito, sim. Mas é isso que importa, é o conteúdo. Sim, exatamente. Quem quer a mensagem? Radal, eu não sei se você ouviu o áudio de uma mensagem que chegou lá no grupo Perseverança de São Paulo. Esse grupo de Perseverança é um dos onde me ajuda muito aquilo ali, né? Viu? Chegou uma mensagem lá e foi colocado no grupo do tarefeiro aí. Durante a Denise. Eu não abri a mensagem. Me fez relembrar esse áudio aí, essa mensagem que chegou por lá. Eu achei que a mensagem acalma, gente. Ela traz uma paz e uma segurança. Eu acho que ela faz bem. Eu gostei da mensagem. Me trouxe um acalanto. A mensagem é boa. A mensagem traz confiança, paz. Isso. Então, a gente não tem que analisar se é do espírito ou se é anímico, né? Aí então, pode ser o conjunto. Pode ser tanto da pessoa que recebeu a mensagem como com a ajuda do espírito, né? O importante é que você analise a mensagem e ela traz coisa boa. Trazendo coisa boa, trazendo paz para a gente, está ótimo. Não, com certeza. Por isso que, de momento, eu já falei já que o conteúdo em si é muito bonito. Eu gostei, sim. Exato. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Quero falar que no momento que nós estamos passando, essa mensagem, independente do que cada um está analisando, é um conforto para o nosso coração. Exato. Que nos fortalece. Então, é por aí que a gente tem que analisar dentro de tantas notícias ruins, digamos assim, né? E por mais que tenhamos o entendimento que nós passamos por isso, que tudo é aprendizado, que cada um vai analisar a forma dessa pandemia que melhor lhe convir, não é? Então, essa mensagem, ela é um bálsamo para o coração de muitos que estão aflitos. É isso aí. Então, tudo se baseia no ler a mensagem, se traz coisa boa, não tem que questionar se é ou de um ou de outro, né? O importante é que a mensagem vem para nos ajudar, para nos confortar, para nos trazer paz no coração, diante de todas as situações negativas que está ocorrendo no momento. Né? Alguém mais? Tem gente que não abriu a boca, hein? Abri. O Edson abriu, hein? Viu? O Edson abriu a boca assim que eu vi aqui. Ele abriu tanta boca aí que quase que molhou aqui a tela do meu celular. Engoliu. Engoliu. Nós estamos numa reunião de estudo, né? Dê a sua opinião, sua forma, né? Nós estamos trocando informações, estamos aprendendo uns com os outros. Então é importante que cada um tenha as suas considerações, né? Por isso que é bom a participação de todos. Oi? Eu penso assim que às vezes a gente quer tanto que nós consigamos essa paz
que pode também ter sido dela isso, um pouco também. Sim. Porque tudo que foi falado aí, a gente é o que todos nós queremos também, né? Sim. Por isso que os peço para a gente ter confiança, ter fé, pensamento bom, positivos, né? Com certeza, é muito bonita mesmo. Exatamente. Bom, pessoal, mais alguma coisa? Acho que o Eduardo está querendo fechar a sala. Alguma coisa? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Coisa? Fiquem à vontade. Ou a Margareta quer escalar o povo para a semana que vem? Ah, ou faz eu vou mais escalar. depois? Não, eu vou escalar, mas eu vou pôr no Zap. Então, tá. Né? A semana que vem tem encontro? Por quê, não? É Não sexta-feira. é sexta-feira santa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei. É feriado. Dia 8 de abril. É dia de ficar em casa. É, dia 8 de abril não seria feriado. 8 de abril, 10. seria quarta-feira, certo? Dia Então, 10 de abril. Aí seria na sexta. Dia 10 de abril. Sexta-feira santa. Ah, é verdade. Mas vai ter? Então, todos nós participamos, porque todos nós somos santos, né? Então nós devemos participar da reunião. Não é verdade? É, eu não tenho problema, mas não sabia se ia ter ou não. Daí eu deixei em branco aqui. Aqui a Ocibélia aqui fez a coisa, ela pôs aqui 8 de abril. Então, para nós seria dia 10 de abril, na sexta-feira, né? Então vai ter sim a reunião mediúnica, né, Ocibélia? Positivo? Positivo. Então, semana que vem. Vou ter que ficar em casa. Mas já não tá? Ó, Janete, vamos Vou mudar ter que comprar ovo de Páscoa. Oi? Não tem problema. Põe o nosso no colo e fica encostada na cama. Verdade. Posso fazer Pensar também que nós não estamos podendo gastar, gente. Por isso que nós vamos ficar em casa. Verdade. Se for viajar também, né? Se aproveitar o feriado, vai viajar, não vai? Vai pra Leva praia. o computador. Dá para ir para o segundo andar da casa. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês, né, pela presença, pela força. A Maria Sueli, que está aí também, que é do terceiro ano da quinta tarde, do Edson, né, que está sempre aí, e todos os demais presentes. Né? Muito obrigado a todos. Obrigado aí pela companhia de todos. A você. E não esqueça de se preparar. Quem vai falar? O Vladimir ia falar. Ah, fala, Fala, Vladimir. Não, eu, da minha parte, eu vou dedicar o dia de hoje a uma pessoa que está aí. Quem? Opa! O Ederson. Fazia tempo que eu não via ele. Eu vi ele. Ah, bom. Ah! Verdade.